Vamos lá então? Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC. Desta vez temos aqui um especialista em comida. Sérgio Lima é chefe, não é chefe. Não, isso era o que eu estava a perceber. É especialista em comida, mas eu nem sou chefe. Não, mas cozinho mal. Estás a falar sério? Sim. Comparativamente com a minha Licas, cozinho mal. Por isso cozinha sempre ela. Ok. Eu francamente, eu preferia que tu fosses chefe de cozinha do que nutricionista. Uma vez que te considero meu amigo, não é? Somos amigos, eu prefiro que fosse chefe. Dá muito mais jeito, caraças. Muito mais jeito. Não, eu é mais bolo. Não é bolos, mas é... Não, eu é mais a nutrição. Sim. Eu para a cozinha tenho pouco jeito. Pronto, gente boa, como vocês perceberam, nós também fomos anunciando no nosso Instagram, Sérgio Lima é nutricionista profissional, não é? Porque vives disso. Eu costumo dizer que só somos profissionais quando vivemos disso. Exatamente. Sim. Não é? Hoje vamos falar sobre nutrição em geral, obviamente orientada para o pessoal das bicicletas. Temos aqui o Rafael também, que é especialista em comer. É verdade, portanto temos aqui dois pontos de vista muito bons, não é? muito fortes, e Portanto, acho que vai dar aqui uma discussão engraçada. Vamos para mais um CLC e falamos já de seguida. Mais uma terça-feira. Olá, meninas. Está tudo calado? Sério, às vezes vem aqui ter tipo três gajos assim bem parecidos, não é? E estou a achar estranho que isto aqui, às vezes vem passar uns sutiãs, uns fios de dental, assim, umas coisas parecidas. Sérgio, antes de mais, muito obrigado por teres aceito esta maluqueira. Mas de ti não é estranho, porque não. Para todos os efeitos, isto é uma repetição, tu és o primeiro protagonista do que o canal teve. Protagonista, o primeiro convidado. Sim, é bem possível. Eu recordo-me disso já para aí há, sei lá, 4, 5 anos, se calhar. Eu ainda vendo aqui aos arquivos, porque os vídeos estão lá, mas eu lembro perfeitamente que tu foste a primeira pessoa que disse: estou a pensar a fazer assim umas coisas, tinha um canal, ando aqui a fazer umas brincadeiras. Foi. E tu também, vamos embora. E eu fui ter contigo de bicicleta. Exatamente. À Badalhoca. À Badalhoca, exatamente. A Tasca do Porto. Comer. Exato. Basicamente. Exatamente. Outra coisa engraçada em relação a ti, eu lembro-me perfeitamente, nós já somos amigos há uns anos. Já há bastantes anos. E eu lembro-me perfeitamente do dia em que te conheci. O sítio e o como. Foi profissionalmente que eu te conheci, foi num Bike Fit. Ok, eu já não me recordaria. Eu lembro-me perfeitamente numa loja, não vou falar em nomes, eu lembro perfeitamente. Exatamente, sim. Só me escapa uma coisa que, repara, onde nós viemos ter e onde estamos hoje é o menos importante possível, que é, eu recordo-me como é que te conheci, não sei como é que nós nos tornamos amigos, ou seja, como é que depois a coisa se desenrolou, não me recordo francamente. Pois é o menos importante. Não, mas é o menos importante porque é o menos importante, aqui, não é? Exatamente. Com alguns anos de amizade, efetivamente, portanto isso já foi mesmo há muito tempo. Era do tempo das rodas 26, por isso. Era do tempo. Na altura tínhamos, se não estou em erro, uma Epic, exatamente, uma Specialized Epic. Exatamente. Não custou os olhos da cara na altura. Não custou o terceiro? Não, porque na altura ainda se compravam bicicletas de topo com 5.000 euros. Ok. Portanto, foi mesmo há muitos anos. Há muitos anos. E eu era um rapaz assim, pronto, já trabalhava na Câmara em Valongo, na altura era funcionário público, portanto tinha em casa dos pais. Portanto, obviamente, há 5.000 euros por uma bicicleta não me custou assim tanto quanto isso. Olha, eu desconhecia isso. Era, mas sim. O meu primeiro trabalho foi... trabalho mesmo foi na Câmara Municipal de Valongo. Eu fui nutricionista comunitário durante 3 anos. 3 aninhos, ok. É verdade. E saíste do público? E saí do público. Bom, sim, saí do público. Aqui realmente a pergunta não foi tu foste embora do público ou mandaram-te embora do público? Não, infelizmente apanhei uma fase má socioeconómica no país e congelaram as carreiras públicas na minha terceira renovação. E, portanto... Ok. Pronto, acho que já entramos aqui também numa coisa que é importante para te introduzir aqui, não só como nutricionista, mas como praticante. E isso é mesmo muito importante. Sim. Tu continuas a ser um praticante, não é? Continuo, a última vez que eu te vi correr, ainda corres como elite, apesar de... É verdade. Ainda corres como elite? Não. Já ganhaste juízo? Já. O meu ano passado, 2021, foi o meu primeiro ano de Masters. Apesar de não ter feito muitas corridas, mas foi o meu primeiro ano de Master. Com 30 e... Posso dizer a idade? Podes dizer o que te apetecer. Com 36. Okay. Portanto, saltei logo, um escalão nas maratonas, não é? No XCO continuo a correr nos 30. Ok, está bem. Acho como se tivesse 31, faz-se conta. Ok, está bem.
Gente boa, fazemos só aqui um corte, aqui um pequeno parêntese nesta excelente conversa que está aqui com o Sérgio, para vos lembrar que o Convívio Projeto Pedal é já na próxima sexta-feira. Vocês têm na descrição do vídeo ainda o Google Forms. Estará aberto enquanto houver disponibilidade para preenchermos as 100 vagas, os 100 convidados, os 100 amigos que vão estar connosco a comer. O convívio começa às 16 horas, ok? O brinde será às 18 horas. Eu, o Rafael, uns amigos e o pessoal do staff vamos arrancar às 8h30 para fazer um dos 2 tracks a que nós chamamos de Celebrar o Lessa e que depois vão ficar disponíveis para toda a gente. Passeios com início e fim no short track para vocês desfrutarem, quer de trilhos até à nascente do Lessa, pelo menos naquela que é a versão comprida, e depois também regressar ao ponto de partida a descer o Rio Lessa. Rafael? Exatamente, 8h30 arrancamos para 8h30 já da próxima sexta-feira arrancamos para ir fazer então um dos 2 tracks que estão planeados fazer, 2 tracks completamente acessíveis a toda a gente, um pouco mais longo que o outro, e depois às 16 horas estamos reunidos lá junto ao nosso short track para um convívio com comida, bebida, tudo o que vos podemos oferecer. Seja sem gordura. Certo, bifanas sem gorduras, claramente. Fit, não é? Bifanas fit, frango fit, ok? Frango fit. E pá, tudo bom e de melhor. Estás convidado, bem. Tu e a Ana. Está bem. Se não puderem vir pedalar, pelo menos... Pedalar não, vamos ter que cortar a relva da casa nesse dia, mas... 16 horas no nosso short track. Faremos tudo para estar aí. Para depois também brindarmos e estarmos um bocadinho juntos. E agora sim, Rafael, vamos voltar à conversa. Vamos lá, não se esqueçam. Descrição do vídeo. Vamos à conversa. Pronto, nós, pessoal, hoje é comida, há muita coisa para falar. Nós fizemos aqui lançamos aqui umas questões, temos imensas perguntas para te fazer, temos de tudo, temos pessoal a pedir consultas de borla. Ótimo. Temos raparigas a pedir só o número de telefone quando souberam que eras tu, não é? Okay. Eu essas já fui dizendo, pessoal, calma que ele já é comprometido. Mas é o 91. Ok. Ora bem, avançando para a parte, agora na tua área. Sim. Nós vivemos uma época, tu como técnico de saúde, para todos os efeitos que és, nós vivemos uma época problemática. A obesidade é já considerada uma doença. Já é considerada uma doença há muitos anos. Sim. A OMS definiu, penso eu que à entrada do século XXI, a OMS definiu-a como uma doença do século. Portanto, é uma doença, é uma patologia. Eu tive acesso a um amigo meu ainda durante o período, no final do período de Covid, se é que já podemos dizer o final, que é médico, disse-me que tinha tido um relatório nas mãos sobre a obesidade infantil, que durante o período de Covid que tinha disparado. Não é? Ou seja, estamos a falar aqui um período relativamente curto de 2 anos, que na vida de uma criança pode significar 20% de uma criança de 10 anos, por exemplo. 2 anos é muita coisa, não é? São 20% do tempo de vida dele. Sim. Mas tu estás mais ligado atualmente ao desporto? Sim. Ou como nutricionista estás mais ligado à área do desporto? Neste momento estou praticamente só ligado à área do desporto. Dou consultas muito pontuais do ponto de vista de saúde ou de emagrecimento, ou obesidade, etc. Não é muito mais do que isso, digamos que se calhar em termos percentuais, diria que 20% do meu trabalho é o que um nutricionista típico faz. Eu acabei por me tornar um nutricionista desportivo sem querer. Foi isto que aconteceu, foi sem querer. Há muita diferença, porque há pessoas que me perguntam isto. Há muita diferença entre um nutricionista de saúde pública, vamos chamar-lhe assim, não é? E enquanto profissional, há muita diferença no método entre um nutricionista de saúde pública e um nutricionista de desporto? Porque é simples. A mim, se me apresentarem um estudo de caso de alguma doença específica, mesmo que seja metabólica, eu não tenho as mesmas ferramentas, o mesmo processo cognitivo de desmontar o que quer que seja, não é? A nível mental, para chegar à resolução desse problema, como tenho com o desporto. E por isto, há muita diferença. Uma coisa é perguntarem-me algo relativamente ao desporto, em que me sai naturalmente e já faz parte, e portanto eu continuo a atualizar-me nessa área. Outra coisa é perguntarem-me, sei lá, nutrição oncológica. Gostava muito de poder ajudar, mas eu prefiro não... mas já estás a falar de uma questão muito específica. Neste momento a própria Ordem dos Nutricionistas já está a iniciar um processo de definir especialidades. Como aos médicos. Sim. Ainda estamos num primeiro processo. Ainda dividimos isto em 3 especialidades. Alimentação coletiva e gestão,
nutrição e saúde pública, acho eu, posso estar aqui enganado, mas acho que é assim, ou nutrição comunitária, e o outro que é nutrição clínica. Dentro da nutrição clínica, depois haverá ramificações. Por isso, há de haver um dia a especialidade, espero eu, de nutricionista desportivo. Sabes, que faz todo sentido, e depois o próprio trabalho é completamente diferente. É totalmente diferente. É totalmente diferente de um nutricionista comum, não é? Eu digo-vos isto, digo-vos aquilo que os nossos professores na faculdade há 15 anos diziam, quando tínhamos, por exemplo, uma aula de metodologias do estado nutricional, por exemplo, metodologia de avaliação do estado nutricional, que era aprendermos a medições antropométricas e sei lá, tudo que era do ponto de vista do que era massa gorda, massa muscular, a medição, a aferição disso, depois enquadramento do estado nutricional. E quando alguém falava em fazer um plano alimentar, esses professores diziam assim: já nem sequer sei fazer um plano alimentar, já nem sequer sei fazer cálculos de necessidades. Portanto, reparem, quer dizer, eles tiveram a mesma formação que eu tive, mas com o decorrer do tempo, obviamente, isso não sendo usado, perde-se. Sim, é uma coisa que eu defendo muito e tento passar isso aqui ao Júnior. Eu defendo a especificidade. Sim, quanto mais, melhor. Sim, se fores muito bom numa coisa, és muito bom naquela coisa. Não queres ser bom em tudo, que às vezes a gente ser bom em tudo é uma chatice. Sim, eu costumo dizer que a única pessoa que acha que o homem de 7 instrumentos toca bem é ele, porque no fundo ele faz barulho. Sim. E eu defendo muito essa questão da especificidade. Aliás, também foi uma opção que eu tomei na minha vida, foi especializar-me numa determinada situação, e não estou arrependido de forma alguma. Na questão da alimentação, eu também, aquilo que me passa aqui no gabinete é aquela desvalorização que existe da tua área, no fundo. E tu acabas por me introduzir aqui um tema que eu acho muito, muito bom, que é a questão da especialização do nutricionista, e não pensarmos no nutricionista como um bolo completo. Ou seja, é um gajo que percebe comida. Pois, se calhar esse é o primeiro passo para tu desvalorizares efetivamente aquilo que ele te pode oferecer. Eu tenho a certeza que isso acontece, né? Do género, ainda para mais nos dias de hoje, em que a nutrição está tão presente na nossa sociedade, em que toda a gente tira fotografias da comida, de repente está a cozinhar, está a fazer receitas saudáveis, está a fazer isto, está a fazer aquilo e aquilo outro. O nutricionista parece que é mais um indivíduo que está ligado à comida, portanto é mais um, e são todos iguais. São todos iguais. É verdade. É verdade. Mas felizmente não somos todos iguais. Não, há uma coisa que eu acho interessante, e eu próprio já tentei procurar equivalência, porque assim, eu como há muitos anos, tu sabes. É normal, sim. Estás a rir de quê? Eu como há muitos anos. Comes por ti, comes por mim. Já sei o que é que tu vais dizer, eu já sei quem é que te vou indicar, depois indico-te a pessoa indicada para isso. A questão que eu queria dizer é, eu queria saber comendo eu há 43 anos, não é? E bastante, como ele sabe, onde é que se arranja a equivalência? Porque eu encontro muita gente a fazer prescrição de planos, e depois quando vou ver a formação académica, eu penso, este gajo só pode estar a prescrever planos porque ele comeu muito e percebe muito disso, e é mais um fator, ou seja, eu estou a entrar aqui num assunto que eu acho muito sério e até grave, e tento entrar de uma forma da brincadeira, que é a usurpação de funções. Sim. De funções. Não é? Que nós vemos, está na moda aos PTs, por exemplo, agora aqui, passarem em planos alimentares. Eu acho fantástico. Podemos acabar só a piada? Força. Primeiro tens que te inscrever no PST distrital da tua residência e depois mudares o teu nome para teres no último nome Relvas. A partir daí acho que consegues ter equivalência. Estou a brincar, como é óbvio. Ou a falar a sério, não sei. A situação que estás a dizer sim, é a usurpação e inclusive, mais uma vez vou falar sobre a ordem dos nutricionistas. Felizmente já temos um gabinete há 2, 3 anos em que trata dessas situações de denúncias de más práticas ou da prática indevida da nutrição. A nossa profissão é uma profissão recente. Mas como é que tu intervens sobre um indivíduo? Como é que tu intervens? Agora vamos imaginar. E eu agora começo aqui a prescrever planos alimentares. Ok, sim. Como é que a ordem dos nutricionistas tem poder sobre mim, não sou eu nutricionista? É uma ordem em caminhos para o Ministério Público. Ok. É porque já existe uma profissão tutelada com uma ordem. Já percebi. É a mesma coisa que eu estar-me a fazer passar por advogado, por médico. Exatamente igual. Ok, está bem. Felizmente. Percebi. Mas até há bem pouco tempo isto não acontecia. E acho que continua a haver muito desconhecimento, porque continua a haver muita gente a fazer passar-se por. Sim, até há bem pouco tempo, isto eu já não consigo precisar há quantos anos, mas até há bem pouco tempo a palavra nutricionista não existia. Não existia, quer dizer, existia, nós usávamos a palavra, mas não existia enquanto uma palavra legislada.
qualquer pessoa podia dizer eu sou nutricionista e não lhe acontecia rigorosamente nada. Portanto, só penso eu, 2, 3, 4, 5 anos, esta questão da pandemia faz-nos às vezes aqui um bocado de confusão nos anos, mas só há poucos anos é que existe essa tutelação da palavra. Ou seja, dizer eu sou nutricionista já não é uma coisa, nem toda a gente se pode, só quem for obviamente nutricionista é que pode dizer que é nutricionista. Pois, eu percebo perfeitamente isso, porque eu defendo há muito tempo que devia ser legalizada a francesinha. Porque qualquer gajo diz que faz francesinhas. Exato, por exemplo. Portanto, exatamente. Eu estavas a falar nisso e estava aqui a pensar uma coisa na outra. Exatamente. E às vezes vais comer uma coisa que dizem que é francesinha, mas tem muito pouco de francesinha, a não ser uma coisa líquida, alaranjada por cima. Nós estamos aqui a falar sobre comida e o Rafael está calado. Não é normal o Rafael estar muito calado. Eu fico aqui na dúvida se é peso na consciência ou se ele está a acumular dúvidas. É que aqui atrasado o Rafael, pronto, daquelas coisas, acho que pai e filho, acho que é perfeitamente normal. Sim. E passamos a vida à mosquetada, até porque para o bom e para o mau, efetivamente, nós somos muito parecidos. Ele não gosta, eu também não gosto, que eu gostava de ser o único lá em casa. Mas passamos a vida à mosquetada. E o Rafael aqui atrasado estava a dizer que eu estava gordo, só que o Pedro, quando mete uma coisa na cabeça, o Pedro vai, faz e ponto, não é? E há uns fins de semana atrás, eu não vou dizer que foi o último fim de semana, o que foi há 15 dias, não é? Vamos imaginar que foi há muito tempo. Eu olhei para o equipamento dele e disse: Rafael, tens que o camelo vai cair à frente. O que é que se passa? Estava vazio, o camelo vai cair. Só estava vazio. Uma bolsinha de ferramentas. O Rafael queixa-se que efetivamente que o problema dele, não é só o problema dele, acho que é o problema de muita gente, que é na preparação que ele andou a fazer aqui do estágio, pronto, correu mal de todas as formas e feitios, mas ele sempre queixou que o meu problema é a boca. O meu problema é a boca. Isto leva para outras questões, não é? Porque nós agora também temos dietas aos pontapés. Há dietas de tudo e mais alguma coisa. Dieta, sei lá, estou-me aqui a lembrar. Já não estou a falar da dieta da cebola e da cenoura. Há muitos tipos, paleo, mediterrânea, exatamente. no carbs, está muito na moda. Eu acho que a dieta da moda agora, porque assim, eu vejo aqui o núcleo de amigos da minha irmã e tudo mais, que é onde eu vou ver as trends, né? Que é o pessoal ainda que acha que está na pinta. E agora está na moda... como é que se chama? A que não comes mesmo? Jejum intermitente. Sim. Atenção que eu também faço jejum intermitente. Não é? Entre refeições. Todos nós fazemos jejum intermitente. Mas é válido. Entre o almoço e o lanche. Não é esse tipo de jejum. Não. Nós todos, se fizermos uma alimentação relativamente correta, desde o jantar até o pequeno almoço, acabarás por entrar em jejum. Por isso é que a gente diz que acorda em jejum. Há intermitência do jejum. A única coisa que a gente tem que fazer nessa dieta é prolongar esse jejum até... Mas não há problema de fazer, tipo, aquela, entre o pequeno almoço e o almoço, está considerado jejum intermitente ou está já não por causa eu tenho, depende das horas a que for o pequeno almoço e o almoço. Se tu fazes o pequeno almoço às 5 da manhã e o almoço se calhar às 5 da tarde, és capaz de entrar no jejum intermitente, sim. Entre as duas vezes, entras à noite e de manhã. Eu estou a começar a provocar, por acaso, agora, foi uma coisa que eu por acaso já fiz durante alguns tempos, para fazer mesmo testes comigo, para perceber se com o jejum intermitente se emagreces mais depressa, se não emagreces mais depressa, pronto. E que tal? Testes. Não encontro diferença absolutamente nenhuma. Posso dizer muito francamente, aquilo que eu realmente encontro no jejum intermitente e consigo compreender perfeitamente, é um maior conforto gástrico. Mas obviamente que quando nós estamos focados numa dieta, também estamos mais focados naquilo que estamos a comer. Óbvio. Não é? E comes melhor. Exatamente, e comes melhor. Portanto, seja qual for a dieta, digo eu, não é? E estás aqui para te perguntar. Sim. E eu, tanto focado nisso, eu como melhor, como com mais qualidade, sou mais criterioso naquilo que vou pegar para comer. Como em tudo na nossa vida. Quando nós temos cuidado com alguma coisa na nossa vida, essa coisa tem uma tendência a melhorar. Ora, se estamos a fazer dieta e estamos com cuidado na dieta, nós vamos comer melhor, inevitavelmente. Exatamente. A questão de resultar ou não um jejum intermitente, pois vai sempre depender do número de calorias, como em todas as dietas, que tu consumas a cada 24 horas. Por isso, é totalmente válida como as outras, desde que resulte. Antes de entrarmos aqui nas questões que o pessoal colocou, queria-te colocar só mais uma questão, naquilo que é a tua... Tu tens tido contacto ou seja, uma vez que trabalhas mais com atletas, com praticantes esportivos, tu tens notado, assim, alguma dieta tendenciosa, pessoal a contactar-te já com ideias de, eu quero que tu me orientes, mas neste estilo de vida, naquele estilo... Não vamos falar de dietas, se calhar não é a melhor forma, de estilos de vida. Sim, mas tenho a resposta para ti, relativamente a isso. Neste momento é os low carb. Aliás, o ciclismo vive do low carb. Não podes comer arroz, batata e massa. A maior parte dos ciclistas que me chegam vêm com
há um pânico, não é pânico, mas vivem no medo de consumir arroz, batata e massa. Ou pão. Hidratos de carbono. Não comem. É muito comum. Estás-me a falar, a ideia generalizada atual. Não é atual. Eu acho que isto vem, sei lá, do tempo da Maria Cachucha, mas ainda se mantém até hoje. Mas isto estás a dizer que é a mentalidade com que os praticantes chegam, aquilo que tu implementas? Sim. Não. É com que eles chegam. E depois eu tento reverter isso. Eu tenho que dizer que os hidratos de carbono são importantíssimos e que devemos comer hidratos de carbono. Pois era isso que me estava e alguns são resistentes a esse tipo de mudança. Que é engraçadíssimo, principalmente os que foram profissionais ou que ainda são profissionais. Portanto, que é engraçadíssimo. Portanto, os profissionais são os que vêm com essa ideia muito mais enraizada, com uma ideia totalmente errada do meu ponto de vista, do que é a nutrição de um ciclista profissional. Acabou de ser daqui um amigo meu com que tu te cruzaste, não é? Sim. E antes de chegar estávamos a falar precisamente da questão, agora ir buscar a minha área. Como é que se chama o gajo que foi atropelado, que levou um autocarro à frente, esqueci-me o nome dele. O Bernal. O Bernal, aqui há uns tempos, andava com muitas dores nas costas, chegou a desistir de provas por dores nas costas. Sim. E depois descobriram-lhe aquilo que é o beabá do meu trabalho. Tenho uma perna mais curta que a outra, é preciso intervir. Não é? E ele estava a dizer, então um indivíduo que vive numa equipa com milhões, como é que não lhe interviram logo? E estava-lhe a dizer, porque os atletas profissionais não aceitam. Sim. Não aceitam mudar nada. É verdade, sim, senhor. São resistentes. Por muito que a resposta esteja à frente dos olhos deles, eles não aceitam. Em tudo. Tenho relatos engraçadíssimos que até de mecânicos. Tipo, eles não aceitam. Tenho relatos de atletas que não aceitam que o mecânico da equipa mexa na bicicleta. Portanto... Então já agora, antes de passarmos para as perguntas, vou-te contar aqui uma coisa que um mecânico, um ex-mecânico de equipas de um grande ciclista, eu não vou falar em nomes, sim. De um grande ciclista português, ele dizia-me assim, eu era mecânico dele e ele nunca estava bem com a bicicleta. Então ele chamava-me, fulano, sobe-me um espigão, desce-me um espigão. E eu ia lá, pegava na chave, fazia de conta que mexia e dizia, olha, experimenta agora. Já sei de quem estás a falar. Experimenta agora. Não, ainda não está bem. Então, olha, experimenta agora. Ele dizia, eu nunca lhe mexia na bicicleta. Mas ele chegava a um ponto ali, à segunda ou terceira, agora é que está bom. Ele não vai lá embora. E ganhava a corrida se fosse preciso. Não é? Ele dizia, mas para mexer na bicicleta ele só confiava em mim. Curiosamente, o único gajo que nunca lhe mexia na bicicleta. Agora eu chegava lá, fazia de conta, não é? Fazia ali o meu filme, porque ele confiava em mim, então deixava a bicicleta. À conta disso, posso contar uma história que está ligada à nutrição. E à minha primeira experiência enquanto nutricionista desportivo, que foi no hóquei no Valongo. Eu tive 7 anos no hóquei. Portanto, eu comecei no hóquei e por isso é que eu disse que acabei por ser... Eu era adepto do hóquei, fervoroso, e portanto adorava o hóquei em patins, e ser nutricionista do hóquei da minha terra era tipo uma cena espetacular, não é? Quer dizer, eu vestia a camisola do meu clube e da tua terra. Exatamente. Apesar de não ser lá, apesar de não ter nascido lá em Valongo, eu sou valonguense. E mesmo vivendo em Passos Ferreira, continuo a ser valonguense. E só não consigo ver os jogos do Valongo, infelizmente, porque estou longe e questão de trabalho, mas sempre que eles agora têm ADTV, não é? Uma coisa assim, em direto, eu vejo sempre os jogos que posso. Isto para contar o quê? Houve lá uma altura em que nós, por uma situação, mandamos vir pastilhas de bicarbonato de sódio, que são horríveis de se tomar. Não sei se vocês já experimentaram tomar bicarbonato de sódio. Às vezes para libertar o jantar. Ok, mas libertar o jantar, estamos a falar de uma quantidade pequena, tipo 2 gramas, 1 grama, não tanto que isso, não é? A dose efeito no desporto é de 0,3 gramas por quilograma de peso. Estamos a falar, um indivíduo de 70 quilos são 21 gramas. Experimenta lá pôr 21 gramas num copo de 300 mililitros, por exemplo, e beber aquilo. É terrível, primeiro, porque salta água de peixe. Depois a quantidade é extremamente concentrada, que tens que diluir, tens que beber muito mais água, depois a seguir tens que beber pelo menos mais o triplo de água em que fizeste a dosagem. Portanto, estamos a falar aqui de uma situação boa, era de fazermos 1 litro para os tais 21 gramas. Okay? O problema é que atletas não gostam de tomar coisas que lhes sabem mal. Então nós mandamos vir cápsulas, tentamos na altura, tínhamos um apoio de uma farmácia, que era da mãe de um dos diretores, e pedimos-lhe, não sei, agora inventar, não é? Os números vão ser inventados, 10 mil cápsulas de 1 grama, que seriam 10 quilos, e era capaz, era bem possível, que era para uma época inteira, de cápsulas de bicarbonato de sódio. Fizemos a experiência uma quarta-feira, que era quando fazíamos o treino de jogo, onde o treinador mostrava um vídeo para eles perceberem como é que íamos jogar no sábado, e depois mimetizavam o processo durante um jogo de hóquei. Tínhamos 10 atletas, dava 5 contra 5. Ok, mister, vamos então aqui experimentar aquilo que eu lhe falei. Assim, sim senhor, então, para ti são 20, para ti são 15, para ti são 16, e eles...
pimba, cápsulas para cima. Já puseste bicarbonato de sódio na água? Logo assim, quando pões o bicarbonato de sódio, é efervescente. É um bocadinho efervescente. Sabes que a cápsula desfaz-se no estômago, mas com a água ela vai se libertando e depois imagina o que é meteres 21 gramas, tipo como se fossem entubadas dentro do teu estômago e de repente aquilo liberta. Bom, acho que o resultado está à vista, não é? Aquilo foi por cima, foi por baixo, acabou-se. Não houve treino para ninguém nesse dia. Infelizmente, cabeça a prémio logo, foi uma coisa espetacular. Imagina, eu era um gajinho experiente, apesar de ter lá estado de 7 anos, isto deve ter acontecido para no meu terceiro ou no meu quarto ano. Demorei 2 anos a ganhar a confiança do balneário e da equipa, porque eu, quando me apresentei lá, o presidente disse-me assim: você é o quê? Eu, nutricionista. Ele: estava no jeito, era um psicólogo, agora nutricionista. Portanto, estás a ver o que é. Mas pronto, sobraram cápsulas de bicarbonato de sódio. O que é que nós fizemos? Nós não desaproveitamos, porque aquilo era sintetizado em laboratório, portanto era bicarbonato de sódio de um grau de pureza espetacular. Então eu passei ali 1 ou 2 horas a abrir cápsulas e a verter aquilo para uma caixinha, ou para um frasquinho, e a meter as cápsulas para fora. E à conta de uma situação idêntica do desaperta, mas não faz. Essas cápsulas eram cápsulas milagrosas. Nós tínhamos um atleta, principalmente, havia lá 2 ou 3, mas havia um atleta que volta e meia precisava tomar uma dessas cápsulas vazias, sem nada, ao intervalo. E quando ele tomava essas cápsulas, ele dizia sempre: não sei o que é que vocês me deram, eu não consegui dormir nada naquele sábado, eu estava tolo, não sei o que mais, eu não quero tomar mais aquilo. Mas eu acho que ele tinha ali um processo que é uma coisa curiosa, que ele é um excelente treinador hoje, mas ele, enquanto jogador, tinha ali um processo mental bastante frágil. E às vezes, ao intervalo, ou por indicação do treinador, ou até às vezes por ele, era assim: eles chamavam-me cafeínas, na brincadeira. Cafeínas, arranja-me lá um comprimido daqueles, que hoje não estou bem. E eu: sim senhor. Nós, quando eles, intervalo, eles quando iam para saíam, por exemplo, da porta, não é? E a gente estava ali todos à porta a dar, tipo, high five, não é? Bora pessoal, bora, não sei o quê. E assim, quando ele vinha, tomava a cápsula, tomava aquilo, e às vezes fazia altos jogos, tipo, marcava 2, 3 golos, ele era avançado, e resolvia o jogo porque tinha tomado uma cápsula vazia. Eu já posso dizer isto, que ele já não joga, por isso. E ele certamente saberá, se vir isto, quem é que é. Era igual. Tipo, o efeito placebo tem muita força. Aliás, há pouco tempo saiu um estudo que diz que todos os suplementos têm 2% de efeito, mesmo que não sejam ergogénicos. Portanto, só o facto de tomar já atua sobre a capacidade motivacional e faz com que tu melhores 2% da tua capacidade. Que é engraçadíssimo. Portanto, o efeito placebo tem muita força. Eu passo a vida aqui a dizer ao Júnior, e tu vais-me ajudar a reforçar isso, e passo a vida a dizer-lhe que no treino a maior parte é psicológica. Claro que é. Temos que focar-nos muito, temos que dar muito valor à parte psicológica, ao trabalho com o atleta. Claro. Nós podemos fazer um trabalho excepcional com eles, do ponto de vista de alimentação, preparação, seja o que for. Se ele psicologicamente for preparado e não tiver uma dessas cápsulas milagrosas, sim, chapéu. Olha, nós temos, por exemplo, o Clark Kent, sem uma cabine telefónica. Não tinha hipótese. Porque ele não se ia trocar na rua. Rafael, tens as nossas questões? Sim, deixaram-nos bastantes perguntas e aqui o Sérgio, melhor que ninguém, dará as respostas para elas. Começamos então a pergunta do Diogo Amorim, que pergunta: a alimentação está ligada à performance do atleta a nível psicológico? Olha, nem de propósito, não é? Já vimos que sim, não é? Rafael, escolheste essa? Não, estava aqui, foi a primeira. Deixa-me só colocar-te uma questão. Certo. Mas isto agora tem validade científica. Sim. Não é? Onde é que tu voltaste a fechar as cápsulas? Onde é que tu estavas quando voltaste a fechar as cápsulas? Sei lá, eu acho que estava na cozinha da minha mãe. E fiquei em Valongo. Que sim. Pode ser os ares de Valongo. Pode ser o ar de Valongo. Pode ser, porque aqui apesar de estavam a vender ar de Fátima. Não, pois, é capaz. Já um amigo meu, do tempo da faculdade, dizia que não... Quando sabes como é que eram, quando somos novos e tal, saímos à noite, e as miúdas e não sei o que mais. E ele dizia que era a comida da minha mãe que me fazia assim... apetitoso, percebes? e então ele houve uma vez, isto é ridículo, mas é mesmo verdade, ele foi jantar 2 vezes à minha casa e das 2 vezes que foi jantar à minha casa sacou uma miúda à noite. Então ele dizia que era a comida da minha mãe mesmo. Portanto, é bem possível que aquilo me foi na cozinha da minha mãe. Já ali qualquer coisa que... Pronto. Que situação há assim pessoal
que tem muitos rituais, que tem, por exemplo, ainda agora foi o Roland Garros, não é? E eu percebi que o Nadal é completamente maluco. Ele é dos atletas mais supersticiosos que existem. O gajo é maluco. Ele, antes de fazer um serviço, ele tem que bater com a bola 2 vezes, tem que mexer no calção, é manga para trás, cabelo para aqui, limpa aqui. E depois eu reparei, este ano, e depois pelas redes sociais e tudo, as próprias garrafas de água dele, ele tem que expor milimetricamente. Ele levanta a bebe e depois tem que estar milimetricamente no sítio onde ele as deixou. Sim. É um gajo completamente maluco. E a alimentação, respondendo a essa pergunta, faz parte às vezes desses rituais, dessas superstições, ou não só. Às vezes simplesmente é uma questão mesmo motivacional. Sei lá, se tu vais para uma prova e tu queres... Acho que aqui os três conhecemos o processo de treino e conhecemos o que é competição. Se eu for triste para uma prova, o meu rendimento não vai ser tão alto como se eu for feliz. Não é? Então, por carga d'água é que eu vou retirar um alimento que é preferido do atleta antes de uma prova ou o que quer que seja. Vamos imaginar que tem um atleta que adora comer pão com Nutella ao pequeno almoço. E não é a coisa ideal, obviamente, para se calhar para uma prova. Eu escolheria outras coisas. Mas se ele disser que aquele pão com Nutella é a melhor parte do dia dele, é o pequeno almoço, por carga d'água que eu vou mudar uma rotina que ele tem para ele chegar à prova e comer outra coisa qualquer e nem sequer vai feliz porque comeu o seu pão com Nutella. E aquilo continua a ter algum açúcar, continua a ter hidratos de carbono, vai no pão, etc. Claro que se calhar eu gostaria que fosse outro tipo de alimentação, mais líquida, para ter outro tipo de efeito até ao apito da partida. Mas se tiver que ser o pão com Nutella, eu prefiro, quer dizer, se desmotivar o atleta logo antes da partida, quer dizer... Portanto, perdeu antes de arrancar. Sim, a alimentação tem um efeito, obviamente, emocional. Eu não sei como é que era a pergunta, não sei se é nível psicológico. Sim, psicológico. Vai dar se fosse a nível... Mas também há alimentos com efeito a nível neurológico. E, portanto... eu estou a ler um livro agora, o livro chama-se Comportamento, e é a perspectiva do comportamento, é o comportamento sob a perspectiva bioquímica. E logo na introdução do livro fala precisamente nisso, que a parte bioquímica responsável pelo comportamento, que é tudo bioquímico, ponto, não é? Sim. É tudo bioquímico. São neurotransmissores. É muito influenciado por aquilo que nós comemos. Claro. Muito mais do que aquilo que nós pensamos, influenciado por aquilo que nós comemos. Ou seja, a nossa predisposição para a ação, a nossa predisposição para o humor, é muito influenciado por aquilo que nós comemos. É sim. Aliás, aquela frase clichê do nós somos o que comemos não é... É mentira. Sim. Porque senão eu era um doce. Mas se calhar não deixas de o ser, efetivamente, porque por isso é que agora estás aqui, tal, isto é fixe, pode o teu filho ouvir, por isso é que és um tipo porreiro, por isso é que também existe, lá está, se calhar, estás a ver, tu, no início questionaste como é que nós nos tornamos amigos. Há pessoas que às vezes são de fácil amizade porque gostam de comer bem e andam felizes. Sou percebes? eu, pronto. Costuma-se dizer que os gordinhos são sempre pessoas muito felizes. Estás-me a chamar gordo? Não. Mas foi bem metida. Foi bem metida. É melhor passar para a frente antes, para a amizade perdurar. Pergunta do Alfredo Dores, que diz: pergunta CLC, como fazer numa ultra de BTT ou maratona quando sentimos que o corpo precisa de alimento, sentimos pouca força e não conseguimos ingerir por causa do estômago rejeitar? Obrigado e abraço. Ok. A meio da pergunta eu estava aqui já com a resposta na língua, mas afinal há aqui uma rejeição, não é? Portanto, se há rejeição, ou seja, se o estômago já não está a tolerar alguma coisa que entra, é porque possivelmente nós comemos a mais numa fase inicial, se calhar, da prova. Ou podemos não ter comido a mais, mas comemos coisas que se calhar infelizmente escolhemos pelo rótulo ou pelo slogan que tem, que são coisas para ultra-endurance ou para endurances, que são sempre coisas que têm uma digestibilidade um bocadinho mais baixa, porque têm um bocadinho mais de fibras e de gorduras, por causa do conforto gástrico, mas são para serem comidas, por exemplo, até 30, 40 gramas por hora de hidratos de carbono. O que é que às vezes depois misturam-se aqui os conceitos? Ouvimos, todos nós, ou toda a gente nos aponta número mágico, são 60 gramas, não é? 60 gramas de hidratos de carbono, 60 gramas de hidratos de carbono, e depois não temos,
o outro lado da informação que diz que devem ser o mais isentos possível de gordura, de fibras e até mesmo de proteína, para podermos meter essas quantidades máximas, digamos assim, que não são máximas. Há atletas que conseguem consumir até 120, 130 gramas por hora, mas os 3 aqui, sem treino rigorosamente nenhum, nós conseguimos consumir 60 por hora e, portanto, às vezes faz esta situação de género. E agora está mal, podemos dizer marcas? Podes à vontade. Ok. Há uma marca muito boa, que eu gosto muito dessa marca, que é Cliff, que é feita para atletas de alpinismo e coisas assim, portanto, ultras mesmo, que tem umas barras fantásticas, mas que tem 10 gramas de gordura por barra. Eu imagino-me, cada barra tem 40 gramas, sensivelmente, eu imagino-me a comer tipo 3 barras daquelas para fazer 120 gramas em 2 horas. E eu à terceira barra já não conseguia, porque estamos a falar aqui de 30 gramas de gordura, em que há uma descarga vesicular, em que já não consegues comer porque ficas enjoado, queres é arrotar, estás mal disposto e depois empenas de fome, que é uma coisa impressionante. E depois acontece isso. Exatamente. E depois acontece isso, empenas, queres comer, sentes que estás fraco, mas o teu estômago rejeita. Ou seja, eu vou-te colocar aqui outras 2 questões. Em relação a esta pergunta também, sim, colocar-te aqui outras 2 questões, fazer aqui as minhas suposições também. Existe também um problema que eu acho que é comum e tu também te percebes certamente no contacto com os praticantes, que é os praticantes não treinam a alimentação que vão usar durante as provas. Nunca. Eles acham que durante o dia, agora falando aqui usam alimentação de supermercado, mas ao fim de semana que vão correr usam a alimentação XPTO. Eu tenho, deixa-me só... Eu estou-me a preparar para o Bairrada, que no fundo foi o mote daquela nossa primeira brincadeira há uns anos atrás. Sim. E eu ando há mais de um mês a fazer as minhas voltas regulares e a consumir os meus eixos de sponsor, que é o que eu vou utilizar. E deixa-me só perguntar-te uma coisa. E a treinares aonde? Na bicicleta de estrada? Não, na bicicleta da BTT. Não. Ok. Era uma conversa que nós tivemos há não sei quantos anos atrás acerca da mesma situação. Porquê é que um atleta de BTT anda sempre de estrada? É aqueles mitos que não conseguimos dar a volta. Não, porque às vezes é mais barato. Sim. Não é? Sim. Aquela questão do ser mais barato. Ser mais questão barato. Às vezes a maior barreira que nós temos para também colocar os atletas a serem efetivamente atletas, não é? Porque ninguém pode ser atleta se não se vestir de cima a baixo de atleta. E quando digo vestir, não é vestir de roupa, como é óbvio, não é de comportamentos. Mas é uma chatice. Não é? Agora imagina que todos os atletas de BTT que nós temos tinham que andar só de bicicleta de BTT. Eles ao fim de algum tempo iam se chatear com as revisões da suspensão, os pneus que gastam, transmissões, ou seja, os custos são muito mais elevados. Portanto, eu acabo por achar legítimo que o comportamento seja esse, ou seja, usarem sponsor ao domingo ou na prova e depois barras de pingo doce durante o fim de semana. Durante o fim de semana, desculpa, durante a semana. Não podemos exigir ter o mesmo comportamento. Não podemos exigir. Nós temos é que tentar-lhes fazer ver que eles não ganham nada com isso e às vezes podem perder. Exatamente. Okay. Agora, quando obviamente depois se conseguirmos, claro, às vezes periodiza-se isto, dizemos, olha, é uma prova-alvo, questão do Bairrada, então vamos fazer isto para o Bairrada. Okay? Temos aqui 12 semanas em que vamos treinar a nossa alimentação também para o Bairrada. Fazer isto em 52 semanas, como são 52, não é? Em 48 semanas da época, é extremamente dispendioso. A questão económica é verdade. Também é muito importante. Eu decidi há 2 meses que ia fazer o Bairrada, um bocado em cima do joelho, mas mal decidi, comecei logo a preparar-me para o Bairrada, como tu disseste, porque eu nem sequer tenho bicicleta de estrada neste momento, mas mesmo que tivesse, não a ia utilizar. Claro, e fazia todo sentido. É um evento de BTT, é na bicicleta de BTT que eu tenho que estar. Sim. É aquela alimentação que eu vou utilizar, é aquela alimentação que eu estou a consumir durante os meus treinos, com os períodos, e obviamente que à medida que eu me aproximo do evento, sinto uma disponibilidade de força física e tudo mais, problemas gástricos, zero. Claro. Porquê? Porque estou a treiná-los há 2 meses. E que se tiver, é caro, é muito caro. E não é só, se tiveres que os teres, tens-nos no início. 2, 3, 4, 5 semanas iniciais e portanto consegues logo de uma forma muito mais antecipada precaver o problema gástrico ou o problema que a nutrição outra questão agora, pronto, a questão que eu queria colocar é o não treinarem a alimentação pode ser um problema que oriente nesta questão, naquela que foi a pergunta. Primeira, sim, claro. Pronto, uma outra questão que eu também aqui coloco, que também vejo erros muito comuns, que é a desidratação que provoca uma hiperperfusão gástrica, se não estou em erro no termo, que é... Sim. Não é? Acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, tu desidratas por completo, o intestino é o primeiro a abdicar da umidade, não consegues digerir, tu comes e ficas enjoado. Sim, até porque tens
tem que haver uma solução gástrica para que haja processo digestivo. Não havendo uma solução, ou seja, não havendo algo que seja líquido, não há motilidade gástrica. Isto é, sei lá, um cano serve para levar o quê? Líquidos ou sólidos? Normalmente, assim, tu podes pôr sólidos num cano, mas tens que os empurrar. Não quer dizer que o nosso cano também não tenha motilidade gástrica, ou seja, não tenha os movimentos peristálticos que façam que isso aconteça. Mas se for diluído, requer muito mais esforço, muito mais energia, muito claro, mais. Não é? Diluído é muito mais fácil. Quando nós estamos a praticar um exercício físico, nós queremos que essa energia seja dirigida para o músculo, para claro, quanto mais rápido, melhor. Exatamente. Ou seja, se de alguma forma contribuís para um atraso do esvaziamento gástrico, obviamente estás a colocar uma pedra no sapato. Rafael. A pergunta, eu não sei se nós chegamos a responder à pergunta, mas... Eu acho que respondemos. Então, a pergunta dizia como fazer quando sentimos que o corpo precisa de alimento e não conseguimos ingerir por causa do estômago rejeitar. Sim, exatamente. Falamos nas questões possíveis para certo. Rafael, a próxima. Próxima pergunta. Do ponto de vista nutricional, alguma recomendação para recuperação de ruptura de ligamentos? Boa questão. A única coisa que nós sabemos que ajuda a acelerar a regeneração tendinosa é a gelatina. Okay? Mas não é a gelatina que nós compramos no supermercado. Era a gelatina antiga que as nossas avós faziam. Principalmente, se calhar a tua avó também ainda deve ter comido. Se calhar não. Não. És pós 92. Ele não comeu de certeza absoluta. És pós 92. Ok. Pois, é assim, ainda há esse tipo de gelatina e há uma forma de melhorar. A única coisa que nós sabemos é que a gelatina neutra, portanto cerca de 20 a 30 gramas de gelatina neutra numa solução aquosa de 200, 300 ml pode ajudar numa regeneração acelerada dos tendões, mas mesmo assim o estudo tem significado estatístico, mas sei lá, uma regeneração tendinosa são 6 a 18 meses. Se melhorar, estamos a falar de um ganho marginal. Estamos a falar em 18. Estamos a falar de um ganho se calhar marginal. Uma semana ou duas em 6. Eu recordo-me disto, isto é uma questão mesmo muito específica. Eu recordo-me disto porque eu tive uma ruptura de tendão daqueles, não total, parcial, e foi com recurso a garrafinhas de 33 com 20 gramas de gelatina lá dentro todos os dias e vitamina C. E que era uma gelatina que comprava no Freud, uma vez podemos dizer marcas. Que era da Royal, efetivamente, mas era neutra, era em pó, ainda era gelatina. Portanto, gelatina com matriz, agora não me recordo o nome. Isto é trivial de dizer isto. Eu posso dizer que as gelatinas agora não valem a ponta de um corno, porque há uma sobremesa que fazíamos lá em casa, que era uma sobremesa deliciosa, que levava gelatina, e que já tentámos nos últimos, sei lá, 5 anos, mudaram significativamente a receita das gelatinas, sim, porque é completamente impossível voltar a fazer a receita. Por 2 motivos. O primeiro motivo foram as vacas loucas e depois, tanto, retiramos a gelatina animal quase Voltem vacas loucas porque eu tenho saudades daquela sobremesa. E então durante muito tempo só havia gelatina vegetal. Penso que agora já começa a haver alguma gelatina de origem animal muito controlada, mas com um teor de açúcar muito baixo. Portanto, não era aquilo que nós consumíamos há 20 anos atrás. Mas já nada é daquilo que nós consumíamos há 20 anos atrás, Rafael. Os próprios cereais agora não têm sabor. Antes eram cereais, agora não. Nós falamos disso aqui há pouco tempo, à conta dos cereais. Os cereais estão completamente diferentes. Não é? Tenho pena do Rafael, porque se calhar nunca comeu Choca-Pix a sério. Exatamente. Aquele Choca-Pix que 5 grãos de Choca-Pix punham o leite preto desta cor. Basicamente. Rafael. Próxima pergunta. Na fase de perca de peso é normal ter menos força no pedal? Sim, claro que é. Claro que é. Se estamos numa restrição calórica, se nós gastamos energia para viver, se estamos em déficit, é normal que a fazermos exercício físico não estejamos tão disponíveis como estávamos de antes, quando comíamos aquilo que nos apetecia e, portanto, se calhar não tínhamos um déficit energético. Além disso, depois depende da dieta também que estivermos a fazer, não é?
Se for uma dieta restrita em hidratos de carbono, isto só ainda agrava mais. Continuamos com menos esforço e menos disponibilidade, como é óbvio. Mas sim, claro que sim. Cortando no valor calórico, ficamos sempre menos disponíveis. Podemos continuar a andar de bicicleta, como é óbvio, mas se calhar com menos intensidade. Portanto, se calhar se fazíamos 2 horas ou 3 horas ali num regime difícil, não é? Mais ou menos difícil, que é aquilo que nós fazemos sempre, é aquilo, não é? Andarmos ali naquela sempre a abrir, se calhar começámos a andar ali no regime do moderado, pouco, mínimo. Curtir a base. É a altura ideal para fazermos esse tipo de dietas. Sim. Exatamente. Aliás, existem estudos que apontam que isso é extremamente benéfico. A partir do momento que tens uma restrição de hidratos de carbono ou de calorias, se trabalhares a fase, o processo de base, tu aumentas o número de mitocôndrias oxidativas. Portanto, exatamente, era isso que eu ia falar, que eu dei na faculdade, que para acelerar o processo para facilitar, aliás, o processo de queima de gordura, não é? Trabalha-se ali a 60% do... Porque aumentas também o número de mitocôndrias e depois o gasto energético, obviamente, acaba por ser maior do que se fizermos mais intensidade. Isto até pode surgir aqui, podemos chegar aqui a algumas dúvidas, como é que é possível, não é? Se eu me esforçar mais, ter um gasto menos, tem a ver com a fonte energética que estás a usar. É que se usares hidratos de carbono, cada grama de hidratos de carbono fornece-te 4 quilocalorias, mas 1 grama de gordura são 9. E, portanto, tu às vezes com uma intensidade baixa consegues gastar tantas calorias como numa intensidade alta. Aliás, qual de nós aqui, a andar num regime baixinho, não acabava cheio de fome? Ou tinha mais fome do que a andar sempre a abrir? Acho que já tivemos essa experiência. Pelo menos eu já tive essa experiência. Eu sou para Santiago de Compostela, num regime baixinho eu tenho sempre fome. Tenho muito mais fome do que se fosse ficar no meu ritmo mais confortável. Portanto, quando vou com a minha esposa tenho sempre mais vontade de comer do que quando vou sozinho. Já não vou sozinho. Olha, tenho uma pergunta, deixa-me passar aí à frente das perguntas, uma pergunta para ti, por acaso uma questão que tive aqui atrasado numa formação. Nós ainda estamos a viver, ainda estamos a viver a fase de que se bota proteína para cima de tudo e isto porque, ora bem, se a nossa energia é o ATP, se o ATP é muito mais fácil sintetizado a partir do glicogênio, faz sentido nós terminarmos um treino. Isto aqui, porque o pessoal ainda fala muito nas proteínas, não é? Agora o que está na moda é os pudins proteicos, sim. Dos pudins do Lidl, não é? Ainda não provei, por acaso. Mas faz sentido nós estamos a basear tanto, ou seja, estamos a falar ciclistas, não é? Sim. Estamos a basear tanto na questão proteica, principalmente quem anda com tanta intensidade, o pessoal do lazer, o pessoal de domingo, como eu chamo, anda muito aos tiros, é só intensidade, não sabem andar devagar. E depois andam a fazer suplementação como se fossem profissionais, tudo à base de proteína. Sendo que, uma vez mais, a reposição é muito mais eficiente a partir do glicogênio, ou seja, a síntese. Faz sentido isto? Depende. Não é? Depende do tipo de exercício que se faz, depende da duração do mesmo, e depois para mim depende da nossa vertente, mas já não faz muito sentido. Se calhar aqui há uns tempos nós sobrevalorizamos imenso a proteína. Acho que felizmente já está a abrandar um bocadinho. Portanto, os produtos enriquecidos com proteína por aí fora estão a começar a estabilizar, não é? De repente até com pau já tinham aquelas frutinhas, não é? Embaladas com whey. É? Houve uma altura aí que tudo tinha proteína. No ciclista pode fazer sentido se o ciclista for um ciclista, por exemplo, de intensidade, de que queira hipertrofiar, sei lá, um indivíduo que faça pista, um indivíduo que faça XCO, um indivíduo que tenha só alta intensidade, tem mais necessidade proteica do que um indivíduo que faça endurance pura, não é? As provas de fundo. Efetivamente a recuperação é, se calhar, a seguir à hidratação e à suplementação de hidratos de carbono durante o exercício, se calhar o terceiro fator mais importante, o que eu se calhar colocaria na minha lista de importância, seria o momento da recuperação. Eu habitualmente, ainda assim, dou mais ênfase aos hidratos de carbono. Portanto, e nisto é simples, ora recomendo rácios de 4:1 de hidratos de carbono proteína, não é? Ou seja, 4 gramas de hidratos de carbono por uma de proteína, ou de 3:1 ou de 2:1. Isto vai depender do
do atleta que temos à nossa frente, mas logo aqui vemos que ou os hidratos de carbono deixam de ter relevância ou é a proteína que ganha relevância. Neste caso é a proteína que ganha relevância, ok? Porque nós partimos sempre do pressuposto que é 1 grama de hidrato de carbono por quilograma de peso. Portanto, isto num indivíduo de 70 kg é sempre 70. Certo? Sim, sim. O que vai subindo aqui é que, neste caso, vão ser 17,5, neste caso vão ser 22 e qualquer coisa, e neste caso vão ser 35 de proteína, como é óbvio. Sim. Agora, eu não acho que seja relevante dar só a proteína, como há muitos fazem. Acabam o treino e só tomam proteína. Era por aí que eu queria ir, sim. Houve estudos que efetivamente nos levaram a querer isso, porque no processo de hipertrofia, no processo, na marcação na detecção dos marcadores de síntese de proteína muscular, quando consumíamos a proteína, havia proteínas de boa qualidade que tinham efeitos idênticos ou superiores aos hidratos de carbono. Eu acredito é que no nosso caso, em que nós esgotamos as reservas de hidratos de carbono, o nosso glicogênio, é muito mais importante, primeiro de tudo, repor esses hidratos de carbono para amanhã podermos treinar novamente e depois dar alguma proteína com a sua relevância para que haja então a ressíntese de proteína muscular. E esta ressíntese tem a ver com o facto de que quantidade, eu penso assim desta forma, qual foi a quantidade de acidez muscular que nós induzimos neste treino? Quanto maior for a acidez, maior o risco de catabolismo. Portanto, havendo destruição muscular, a proteína ganha mais relevância. Um indivíduo que faça 4 horas em regime de zona 2, zona 3, que já tem menos necessidade de consumir o rácio 2:1, portanto, se calhar será mais adequado um 4:1 do que um indivíduo que faça um treino de 1 hora de séries em que o fator de intensidade tem sido de 90, 0,9 ou 0,85, uma coisa extenuante, em que as pernas parece que só não arderam no aquecimento e na recuperação. Fará mais sentido neste ou seja, dar mais relevância à proteína nestes exercícios. Ela é relevante. Eu acho que foi sobrevalorizada, porque a maior parte do pessoal também, pois tem também a ver com a questão da sociedade, não é? O que cresceu muito durante o boom dos produtos de proteína foram as idas ao ginásio, não foram as idas ao ciclismo. Tanto que agora com a pandemia começou a haver mais ciclistas e deixou-se de falar de proteína. Sim, a questão, Rafael, a próxima questão. Mas... A questão é que passa muito por aqui, é que efetivamente nós temos desportos que marcam a tendência do consumo de suplementação, não é? Sim, claro. E basicamente, efetivamente, os desportos que têm tendência para fazer isso é por norma o ginásio. E que depois se propaga, parece que é como tudo mesmo. Eu acho que se fizermos um exercício simples do tipo, quantas pessoas é que eu conheço que andam no ginásio? Quantas pessoas é que eu conheço que fazem ciclismo? Quantas é que eu conheço que fazem futebol? As que fazem ginásio ganham, em número. Não é? Porque sim, a maior parte das pessoas, quando dizem que querem fazer exercício físico, dizem vão-me inscrever no ginásio. Não dizem vão-me inscrever num clube de ciclismo ou vou começar a ir fazer futebol ao fim de semana com os amigos. E estamos a falar aqui só de uma questão, não é? Aliás, de uma questão de uma vez por semana. Portanto, é o ginásio, por todos os efeitos. E no ginásio, ainda assim, existe a cultura da hipertrofia. Portanto, tonificar. Então, a gente chega lá e diz, quer emagrecer e tonificar. E o PT, a regra geral, acho eu, quando houve tonificar, associava a hipertrofia. A hipertrofia está ligada à proteína. E acho que será por aí, digo eu, não sei. Acho que a imagem, Rafael, a próxima. A imagem do ginásio também passa mais. Eu uma ocasião fui ao ginásio e vim embora e percebi que não tinha tirado fotografia lá. Lembro-me dessa assim. Lembrei-me que não tinha tirado fotografia lá, então pensei, quer dizer, fui, não tirei fotografia, nem valeu a pena ter ido. Sim, é como nunca tiveram um atleta que, porque não conseguiu emparelhar o GPS com o Training Peaks, não fez o treino. E eu por acaso não. Mas eu já tive. Portanto, o que importa é gravar um Training Peaks, não é fazer o treino. Se não consegues provar, estás a fazer para quê? Nada. Francamente. Não deu, não consegui. Não fiz. Se não podes provar à sociedade, não faças. Rafael. Próxima pergunta. É possível aderir a um plano de nutrição totalmente online? É, claro que é. Não comigo, mas é. Tenho muitos colegas que fornecem isso e que prestam esse serviço. Eu não presto. Gostas do contacto humano? Não é questão do contacto humano. Nem é gostar, acho que é necessário. É necessário mesmo. Eu concordo com isso. Então, se a nutrição é uma ciência comportamental,
ou as ciências da nutrição, ou a alimentação é uma ciência comportamental. Por carga d'água é que eu vou dar uma consulta online, em que eu vejo a pessoa como ela quer que eu a veja e nem sequer consiga ter uma leitura da linguagem corporal dela. E depois há uma coisa que é muito importante e que eu acho que faz diferença na minha consulta, que é a medição antropométrica. Eu não uso balanças de bioimpedância, portanto é o lipocalibrador, a fita métrica e uma balança, obviamente, para dar o peso. Sim. Por isso eu acho que isso é extremamente fundamental para definirmos, ou pelo menos para avaliarmos o estado nutricional do atleta ou da pessoa, para depois, a partir daí, percebermos até onde é que podemos ir. Porque quando tu defines mal a quantidade de massa gorda da pessoa, também vais definir mal o seu objetivo final. Portanto, quanto mais realista, quanto melhor for a avaliação nutricional do atleta ou da pessoa, também melhor será o teu acompanhamento para ela. É uma base. Isto é um alicerce. Rafael, qual a tua opinião relativamente ao processo de abstenção de hidratos de carbono durante a semana? Durante a semana e depois quê? Depois comer muito ao fim de semana, é? Ou seja, só cortar durante a semana, é isso? Pois. Será isso? não é claro? Ok, será o carboloading, se calhar. Ou seja, cortar durante a semana e depois carregar ao fim de semana. Bom, se for o carboloading, claramente é benéfico. Não é benéfico em todas as nossas vertentes, no ciclismo, mas é amplamente benéfico. Portanto, é uma metodologia que se pode perfeitamente fazer. Até porque quando nós temos esse corte de reservas, não é reservas de ingestão de hidratos de carbono, o nosso corpo consegue depois fazer um storage, um armazenamento de 130% do normal das reservas. Ou seja, se conseguimos reter 2 kg de glicogênio, passamos a reter 2,6 kg. Okay? Portanto, estas 600 gramas, não é? Claro que isto é um valor absurdo que eu estou a dizer, não é? 2 kg. Mas imagina que queres ter mais 600 gramas de glicogênio. 600 gramas, estamos a falar aqui de 2.500 quilocalorias, quase. Okay? Também assim, nós temos uma reserva à volta das 1.000 a 1.400, 200 a 300 salvo erro são hepáticas, essas raramente se esgotam, quando se esgotam nós notamos, temos a sensação da dor de burro, portanto, quando temos aquela dorzita abdominal é sinal que já esgotamos mesmo tudo, portanto é o nosso luz da reserva, digamos assim, mas mesmo que sejam 1.000 gramas musculares, quando estamos a falar aqui de mais 200, 300 gramas, que são ainda 1.000 quilocalorias. O problema de algumas das perguntas que são feitas, e agora isto vai ser transversal, quer a parte da nutrição, quer a parte da preparação física, e que o pessoal que nos está a ver às vezes não compreende isto, é que, como tu começaste a dizer, algumas das modalidades fazem sentido. Sim. Não é? Sim. O problema é que a maior parte das pessoas que estão a fazer estas perguntas são praticantes amadores, que nós não conseguimos contextualizar exatamente este tipo de processos. Sim, sim, não é? sim. É quase, vou usar aqui uma metáfora, é quase como perguntarem-te assim: olha, estes pneus de Fórmula 1 são bons? E tu dizes, são muito bons, aquilo em Imola bate recordes. Eles pegam nisso e metem no teu terreno, dizem, pá, o pneu não vale a ponta do corno. Não bastava pô-lo no carro, de andar dia a dia. Bastava pôr no carro, exatamente. Isso, o carro não se mexe, não dá para virar, não dá para... E é este tipo de situações que é muito, muito difícil, não é? E portanto, pessoal, estas perguntas generalistas de conhecimento geral são muito interessantes, mas e é aqui, eu valorizo imenso o trabalho do Sérgio, não só por ser amigo dele, mas porque valorizo o trabalho profissional do nutricionista, e passo a vida a dizer, vocês se tiverem dúvidas, fica mais barato pagarem uma consulta num nutricionista cara a cara do que comprarem um boião de uma merda qualquer numa farmácia, sem conhecimento nenhum. Sim. Eu penso desta forma, isto é a minha opinião, não te perguntei, isto não está combinado, depois dás-me 5 euros. Sim, mas é verdade. Mas eu penso desta forma, e ainda existe uma coisa muito tabu do, eu vou ao nutricionista fazer o quê? O gajo vai, e tu há pouco estavas a falar da Nutella, eu estava a pensar numa frase que me dizia muito, o gajo põe-me a comer aquilo que eu não quero. Pois, mas isso é que não pode ser. É o tabu. Mas isso é que não pode ser também. Pois, claro, que depois depende da abordagem. Eu tenho uma abordagem muito, muito liberal na escolha alimentar dos alimentos. Aliás, a própria abordagem, o meu próprio plano alimentar que costumo fazer dá imensas opções, portanto, para que o atleta, ou o paciente, ou o cliente, o que quisermos chamar, não diga, não tinha este iogurte e, portanto, não podia comer, e a partir do momento em que não posso comer este iogurte, já estou a incumprir com o plano e, portanto, logo à noite, como é que é? Vamos comer uma francesinha? É sempre aqui que acaba. Falhas. É verdade. Não, mas isto é verdade, é assim.
A partir do momento em que tu... eu entendo perfeitamente que alguns colegas vejam produtos extremamente excepcionais do ponto de vista nutricional, e eu concordo que eles serão extremamente excepcionais do ponto de vista nutricional. Agora, ao ponto de eu recomendar, eu não recomendo marcas rigorosamente nenhumas em nada da alimentação. Claro que se me perguntarem quais é que eu consumo, eu digo, obviamente, e quais é que serão mais interessantes na minha ótica do que outras, também. Agora, eu tento sempre desvalorizar, porque às vezes uma pergunta muito comum é o iogurtes, quais iogurtes, doutor? Os que quiser, desde que tenha uma particularidade que eu ponho lá no plano, que é ter à volta de 60 quilocalorias. Porque se o iogurte tiver 60 quilocalorias, vai ser magro. E a mim não me interessa se ele é do Continente, do Pingo Doce, se é da Mimosa, se é da Yoplait. Eu não me interessa para rigorosamente nada. Claro que há uns melhores do que outros. Mas o fundamental para mim é o valor calórico associado àquele alimento. E, portanto, 60 quilocalorias num iogurte vai garantir que tem pouquíssima gordura e que não tem açúcares adicionados. Ponto. O rácio de proteína e hidratos de carbono, por aí fora, ok, é importante. Mas é secundário. Okay? Portanto, não é assim tão relevante quanto isso. E perdi-me. Ravel, próxima pergunta. Estava aqui a ver, nós já vamos com 1 hora de CLC. Eu vou deixar isto ir. Que se lixe. Que se lixe. É sempre assim. Pedro, da última vez que nós fizemos uma coisa destas, tu que tinhas meia hora para fazer de programa e fizeste 4 programas. Foi verdade. Já devias estar a contar com isto. É verdade. Já devias estar a contar com isto. Não, mas estavas a dizer que dás muita escolha, porque é essa pessoa que esse tipo de cliente que estavas a descrever sou eu. Pois, mas Rafael, todos nós, assim, é verdade, há atletas, há pessoas que é assim, querem um plano que se tivesse lá escrito o que é que eles tinham que comer, adoravam. E, portanto, são pessoas que conseguem cumprir e fazer todo o santo dia, 24/7, aliás, sim, 24/7 ou 7 dias da semana exatamente iguais, vezes 50. Eu já não sou assim. E a maior parte das pessoas acaba sempre por querer variar alguma coisa. Então, aqui atrasado, desculpa interromper-te, agora estás-me a dizer uma coisa que eu aqui atrasado fiquei, não vou ficar chocado, mas eu nunca tinha estado. Eu tive aqui atrasado um cliente aqui no gabinete que me disse que há 15 anos que comia exatamente a mesma coisa todos os dias. Sim, era militar? Não. É que normalmente os militares são não, assim. Exatamente a mesma coisa, tinha um ritual de segunda a domingo. Pronto, mas... E há 15 anos que fazia aquilo tudo direitinho. Pá, eu acho impressionante como é que se consegue ter esta disciplina, esta coisa. Depende. Atenção, a palavra disciplina numa situação destas é capaz de ser um bocadinho forte, porque um dos pressupostos de alimentação saudável é ser variada. Eu sei, mas eu concordo com isso. Aliás, um dos problemas que a humanidade atravessa atualmente é a disponibilidade... é a disponibilidade de alimentação constante durante o ano. Claro. Porque a fruta é sazonal e devia ser consumida de forma sazonal, correto? Certo, claro. O problema é que neste momento a fruta sazonal é pera, maçã, banana e laranja. Todo ano. Todo ano. Exatamente. E já não há sazonalidade. E acabou-se a sazonalidade e acabou-se essa variabilidade que o corpo precisa para fazer regenerações e tudo. E estamos em homeostase, não é? Sim. Sim, porque a indústria alimentar também responde àquilo que o cliente quer. Eu não sei se responde. Eu vou dizer, agora, eu não sei se responde, se te orienta nesse sentido. Porque é fácil. Certo, mas imagina, se as pessoas gostam de maçãs, é que antigamente, eu acho que isto tem tudo a ver com uma coisa que o meu pai me dizia quando eu era mais pequenito, quando eu dizia que não gostava de alguma coisa. Ele dizia assim: gostas, sim senhor, porque se não houvesse mais nada para comer era o que tinhas de comer, que era o que me acontecia a mim e à tua mãe. Portanto, eles não comiam laranjas quando queriam, era quando havia. E quando não havia laranjas, havia maçãs. E mesmo que ele não gostasse de maçãs, ele tinha que as comer. Percebes? E o problema é que todos nós temos gostos. É normal. E o facto de tu gostares mais de uma coisa do que de outra faz com que tu procures essa coisa durante todo o ano. E se a indústria te oferecer isso, ganha um cliente o ano inteiro. O que é que endereça à frutaria realmente só ter frutas sazonais? São depois durante meio ano não vais lá comprar nada. Só vais lá quando existem maçãs ou quando existem bananas. Percebes? Percebo. Por isso, nós hoje, e ainda bem, temos possibilidade de escolha alimentar. Hoje temos tudo, não é? Talvez agora um bocadinho menos com esta questão social, não é? Mas ainda continuamos a ter tudo.
Portanto, somos os privilegiados. E por isso fazemos escolhas, e essas escolhas depois orientam também a indústria e a economia nesse sentido. É simples. Rafael, eu sabes um hábito que eu perdi enquanto vivi com os meus pais. Eu, todas as refeições, eu lembro-me de comer sopa e galhetas. Pois, pudera, porquê? E hoje ainda comes sopa? Nem galhetas. Nem galhetas. Meu pai deixou de me ajudar. Adoro meu pai, não é? Mas sopa e galhetas. Porque eu comia a sopa e às vezes vinha acompanhado de galhetas. E não estamos a falar de bolachas, atenção pessoal. Não. São aquelas espanholas. Rafael. Estou em cut e o meu Nutri diz para cumprir e não comer durante os treinos de 3-4 horas, que não fico sem energia, mas na realidade tenho de comer, se não vou abaixo. Será efeito placebo meu? Tu não queres comercializar aquelas pastilhazinhas? Não, aqui é uma questão. Bom, aqui eu entro aqui num âmbito de ética, portanto. Pois, vai ter que saltar, eu percebo perfeitamente. Não vou ter que saltar, eu posso mesmo dizer que faz sentido ele ter essa indisponibilidade, possivelmente porque ele não está a treinar na intensidade que o nutricionista queria que ele treinasse, possivelmente, se calhar, não é? Porque eu diria eu, no meu ponto de vista, se eu pedisse a um atleta meu para estar em corte e continuar a não comer nada durante 3 ou 4 horas de treino, ele tinha que andar em zona 1. E aí sim, ele estaria impecável. Sim. Acho que aqui a única coisa que pode estar a falhar, efetivamente, é o outro lado da moeda, né? A nutrição e o treino. É isso. Não é equilíbrio. É a ponte multidisciplinar. Exatamente. É uma coisa que falta muitas vezes. É comunicação entre o treinador e o nutricionista. Isso mesmo. Porque as pessoas não percebem que uma coisa está associada à outra. Nós quando treinamos uma intensidade estamos a terminar uma viagem. Isto também não é fácil, atenção. Já tive situações indelicadas com treinadores. A sério? Sim. Não é fácil. Talvez, mas eu entendo isso. Como vocês sabem, eu também sou treinador. Sim. E acho que às vezes pode ser a sensação de este indivíduo a querer meter no meu trabalho. Portanto, eu não posso ser digamos assim, eu não posso ser o exemplo mais correto nessa incapacidade de estabelecer pontes. Se calhar certamente haverá colegas meus que conseguem estabelecê-las de uma forma mais fácil. Eu acho que aqui pode haver o facto de ser treinador, criar aqui também uma barreira ao trabalho com outros treinadores. No entanto, eu cheguei já a acompanhar atletas teus e que não, quando há confiança não... Sim. Teus, que agora já são do Rafael. Passei para o Rafael, exatamente. Que eu passei a pasta aqui para o Júnior. Mas sim, quando há... Porque é importante mesmo, efetivamente, aliás... As duas coisas são importantíssíssimas. Estamos a falar uma das coisas que eu quero criar na academia, que é o meu projeto de academia, é primeiro ter a possibilidade de ter um staff para haver essa multidisciplinaridade de trabalhos e trabalharmos como um só, estarmos ligados. Que é muito importante mesmo. É fundamental. É fundamental. Não é muito importante é dar aqui algum aso que não sei, que haja uma parte, então não, é fundamental. É sim, é verdade, sim senhor. Porque só para terminar e para as pessoas perceberem que é mesmo muito importante, nós nas ciências do desporto, tu deste isto de certeza absoluta, falaste das 3 limitantes do sucesso: a genética, sim, o treino e a nutrição. Portanto, são cá os dois, treino e nutrição. A genética nós não conseguimos mudar para já e esperemos que não se consiga durante muito tempo, porque no dia em que a gente conseguir mudar isso, as coisas também podem correr mal, não é? Não correrão sempre bem. Mas é o treino e a nutrição. São 2 limitantes muito importantíssimos e que têm que, obviamente, funcionar um em função do outro. Sabes que o Rafael apanha aqui uma época de formação que eu acho algo interessante, que é... hoje em dia tudo é trabalho. Parece que está a deixar um bocadinho de parte. Na parte da formação académica, em alguns aspectos, está-se a deixar um bocadinho aqui de parte a importância da genética. Se não alcançaste é porque não trabalhaste bem. Se não alcançaste é porque o teu treinador não te acompanhou. E eu citando aqui uma frase de uma pessoa aqui do Norte muito conhecida, que eu nesse aspecto sou fã da frase, é: quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré. É verdade, sim senhor. Portanto... É verdade, sim senhor. O treino e a nutrição potenciam o teu limite genético, mas exatamente. Quando bateres lá, bates lá. Limite potencial genético. Quando chegares lá, bateste lá. Certamente. É? Mas parece que estamos a viver aqui uma fase. Eu utilizo uma expressão que nós pegamos num anão que nasceu para ser anão, ponto. A genética limitou naqueles pontos. E viramos para ele aos 20 anos e dizemos: tu não jogaste na NBA porque não treinaste direito. Claro.
Não é? Não cresceste o suficiente. Chegaste a 1,20m, porque não trabalhaste direito? E nós estamos, na formação do Rafael eu vi muito isso. Sim. Vive-se muito esta escola atualmente, é tudo trabalho. Não, mas o problema é que, e isto que eu estava a dizer, não é? Eu estava a pensar, não estava a dizer, não cresceste mais, ou seja, não cresceste mais quando a gente diz assim, olha, não cresceste mais porque não calhou. Não cresceste mais porque não quiseste. Muito parece isso. Que é isto que é. Tu não cresceste mais, és assim, não cresceste mais porque não quiseste. Não, o rapaz, se calhar, de certeza absoluta, queria ter crescido muito mais, pelo menos mais 20 ou 30 ou 40 centímetros. Sabes que na parte do ciclismo, como a parte antropométrica não é tão importante, não existe uma característica antropométrica preditora de sucesso no ciclismo. E por acaso existe? Existe? Sim. Então? Nos somatótipos, tu tens o ectomorfo, o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Sim. Predominantemente é mais bem sucedido do que o endomorfo, por exemplo. O mesomorfo é sucedido em algumas vertentes. Mas sim. Mas não podemos pegar num caso e dizer assim, tu não vais ter sucesso ali. Sim, não consegues. Não, até porque há sempre exceções em que confirmam a regra. Sim, não é? Exatamente. Porque as características estão muito mais dentro do corpo e não visíveis do que nos outros desportos. Até porque, pegando no caso específico do ciclismo, tu tens vertentes em que se calhar todos eles conseguem cruzar e ser ter sucesso. Sim. Sucesso. Simplesmente, nós às vezes estamos na vertente errada do ciclismo. Às vezes pode acontecer isso. Próxima pergunta, Rafael. Vamos então também para a última pergunta, uma pergunta que já nos colocaram há alguns Celsius atrás e que nós... Última? Tu disseste ao Sérgio que tinhas aí... 12 ou 13 perguntas. Sim, tinha, mas também são... Pronto, eu posso colocar... Mas são perguntas rápidas, mas eu acho que estas já nos tinham colocado, nós respondemos como soubemos também, mas agora nada melhor que eu seja para responder. Após uma volta de 3-4 horas de estrada, sempre a comer a cada 1 hora, quando acaba a volta faço a bebida recovery, mas ainda assim acabo com uma fome desgraçada. Às tantas depois da volta ao almoço, com a fome que tenho, infarto tantas calorias como as que gastei na volta. Porquê é que acham que isso acontece? Ora bem, portanto ele come de hora a hora, faz recovery, mas mesmo assim tem fome. Okay. Primeiro de tudo, ele não fala aí da questão da hidratação, que também é muito importante. Okay? Desidratado também catabolizas mais e vamos por partes. Ele tem fome porque catabolizou, portanto destruiu o músculo. Ele teve que ir buscar energia à proteína muscular e, portanto, naquele momento, a partir do momento que isto acontece, o teu corpo vai querer repor a proteína que tu destruíste. Como é que o nosso corpo nos pede isso? Com açúcares. Okay? Nós temos aqui uma potência maior para os açúcares e por isso é que às vezes, e ele não disse aí, mas tenho a certeza absoluta que ele não lhe apetece comer mais carne, deve-lhe apetecer comer muito mais batatas, arroz ou massa, não é? Portanto, ou ir uma sobremesa a seguir e por aí fora. Eu posso ver aqui talvez dois erros. É a questão da hidratação, que poderá não estar a ser correta. Se estiver, possivelmente aquilo que ele come é pouco para a intensidade que ele usa. O facto de comer todas as horas, ele não nos diz quantas gramas de hidratos de carbono é que come por hora. E isto é que é importante, não é? Normalmente, mais uma vez, eu aponto aqui entre as 50 e as 60 gramas como o ideal, quando nós estamos no nosso peso. Se depois não estivermos no nosso peso, há aqui uns ajustes para baixo, mas este é o número onde eu arranco sempre, 50 a 60, mais até para as 60, obviamente, mas 50 a 60, e com a hidratação nos 600 ml de líquidos por hora. E depois aqui também fazer um teste muito simples, que é, com os 600, tens vontade de urinar? Se tiveres, estás a beber demais. Não tens e começas a ficar ainda assim com sede mais cedo do que era suposto, então tens que aumentar. Okay? Depois isto é ir vendo qual é que é o nosso gasto aos 100, não é? Quanto é que o nosso motor gasta. No caso desse atleta, eu acho que ele tem que ver isto, não é? Se a hidratação está a ser correta, se o consumo de hidratos de carbono também está a ser correto, e se está a fazer o recuperador nos 20 minutos após o exercício físico também, que é muito importante, não é? Porque se ele pode fazer o recuperador, mas se fizer o recuperador já depois de tomar pequeno almoço, depois de tomar banho e não sei o que é, já passou aquela baliza ótima de temporal, não é? Que são os 20 minutos, e portanto esse recuperador já nem sequer está a cumprir com o seu trabalho. Já há na mesma, ou seja, o nosso corpo já iniciou o processo de regeneração muscular com o que tiver. E depois vai-lhe pedir na mesma mais comida que aquele que deveria comer, como é óbvio. Por isso 3 fatores. Hidratação, hidratos de carbono por hora, a baliza temporal,
do recuperador, e obviamente se o recuperador também está indicado para a quantidade, para o peso dele, é óbvio. Há sempre muita especificidade, muitos fatores. Isto tem que ser tudo muito visto unha a unha. Sim. Não é? E vem aquela pergunta que nos fizeram há bocado dos planos de treino online, daí ser importante conhecer a pessoa. Claro que é. O saberes o que é que ele come, como é que faz e como é que se comporta, às vezes é meio caminhado para a resolução de maior parte dos problemas. Eu tenho um atleta meu que é algarvio, que é uma pessoa excepcional, tem uma história de vida incrível, que é uma pessoa com quem eu gosto muito e adorava que ele vivesse perto. É a única pessoa que eu tenho fora do raio que eu digo assim, se me apetecer ligar-lhe a um dos meus atletas e dizer, olha, daqui a meia hora estou a tomar café contigo. Todos eles estão neste raio. E este é o único que, de 3 em 3 meses, aquele desgraçado mete-se a caminho do carro, tira um dia inteiro para vir aqui ter comigo, fazer avaliação, almoçarmos, conversarmos um bocado, mas efetivamente é exatamente a mesma coisa, e eu acredito e confio, e não é à toa que somos amigos. Sim. Pensamos muito que é a necessidade do olhar, a necessidade do toque, a necessidade de saber, é metade do trabalho. É metade do trabalho. É mesmo importante. E atenção, eu acredito que tu, enquanto palavra, eras mais treinador do que eu sou. E eu ainda continuo a achar que sou mais preparador físico do que treinador. Eu percebo o que queres dizer. Uma das coisas que eu fiz, como estávamos a falar, eu deixei de acompanhar a maior parte das pessoas. Eu atualmente acompanho apenas 5 pessoas. Tudo o resto passou aqui para o Rafael, porque acho que é importante. Sim. Nos 3 anos de faculdade ele começou sempre a acompanhar, porque era importante começar desde o início. Porque efetivamente eu gosto e eu apaixono-me a parte já nem digo tanto treinador, a parte do professor, do estar no terreno, o estar com as pessoas, o falar com as pessoas. Que é isso que eu não consigo fazer. É o estar presente. Eu tenho um sonho. Por isso é que tu criaste uma academia e eu nunca na minha vida criaria uma academia. Exatamente, por isso é que eu criei uma academia. E sabes uma coisa que eu acho extraordinária na parte da academia? É nós agora começamos as aulas ao sábado, todos juntos, não é? Temos adultos juntos. Ou seja, deixou de ser aquela coisa só, isto é só para o pessoal até aos 18 anos, não. Porque começamos a ter, por exemplo, atletas do Rafael, eu gostava de apanhar um bocado de técnica, posso ir também? E começamos a juntar tudo e achamos que ficou ali um ambiente absolutamente extraordinário. Fantástico. E eu gosto dessa parte, dessa componente física, do estar, do ver, do ajudar a progredir. E é na parte do professor-treinador. Porque Sim. A parte do preparador físico, desapaixonei-me por isso. Pois. Desapaixonei-me. A minha profissão é de números. Eu sei. Percebes? A nutrição é números e a parte do treino para mim também são números. Lá está. Por isso é que eu gosto da parte da preparação. Os números para mim. Eu percebo isso. Rafael, tens alguma questão pessoal que queiras colocar ao Sérgio? Não sei. Não querem mesmo só ver aí uma outra questão, porque acho que havia aí uma questão importante. Nem que estes disparam assim muito rápidas, fazemos assim aqui tipo um tá. Só mesmo para as pessoas não porque depois também o número de questões que eu tinha dito disse algumas a mais, porque como as pessoas não conseguem escrever aqui, tudo passa para um segundo quadradinho. Ok. Mas eu digo das que faltam. Então, o José Fernandes pergunta: quais os melhores salgados que se podem ingerir durante uma volta de bicicleta? Pronto, vamos manter isto simples. Para mim, o melhor salgado que a gente pode comer é o pão com presunto. Okay? É o presunto mais magro possível. Portanto, para mim é o melhor salgado. Não há cá rissóis nem croquetes, nem essas coisas. Mas estamos a falar que é uma fatia, não estamos a falar uma... Sim, eu a partir do momento em que alguém me diz quais são os melhores salgados, deve ser um indivíduo que deve fazer ultra-endurance ou deve fazer altas voltas, não é? Portanto, durante isto eu apetece de comer presunto. Não muito. Eu acredito que isto seja uma situação dessas. Portanto... ir comendo, sim, aquilo que nos prazer. Qualquer salgado será bom desde que tenha pouca gordura, portanto. Olha aquelas bolachinhas que as nossas avós tinham sempre com formato de peixinhos e por aí fora. Sim. Eram extremamente porreiras, mas se abusarmos naquilo, a quantidade de gordura que aquilo tem, possivelmente não vai ser... sim, porque um gajo pega naquilo nas mãos e fica com as mãos todas cheias de gordura. Olha, estás a ver? Perfeitamente. Rafael. E por fim, 2 perguntas que são iguais, que é: qual é a sugestão para uma alimentação antes de um treino ou uma viagem longa? Ou seja, voltas longas. Eu não sou apologista de pré-treinos, do que comer antes do treino. O que se come durante o treino, foi aquilo que já falamos aqui, não é? As quantidades de hidratos de carbono, hidratação e depois a recuperação são muito mais importantes do que propriamente uma pré-refeição. Porque essa pré-refeição, às vezes...
vai fazer com que tu falhes nisto. Vai-te induzir em erro? Vai-te induzir em erro. Eu vejo muitos atletas que me dizem assim, eu faço tudo, ou durante a semana eu como isto, e depois antes de uma volta longa faço mais isto. E eu depois pergunto, então e numa volta de 3 horas, quando é que comes a primeira vez? E sei lá, não tenho fome nenhuma, como lá para aí às 2 horas, uma coisa qualquer. Sim, mas essa altura já esgotaste as reservas de glicogénio, estás a tirar cimento cimento, não é? Cimento do saco. Sim. À areia e à água que queres para fazer o muro. Portanto, o muro não vai ser assim tão forte como se comeres o que habitualmente comes e teres espaço para logo na primeira meia hora já poderes comer alguma coisa, que é muito mais importante, que é manter uma glicemia sempre mais estável durante o exercício físico. Bem, não quer dizer que não consigas manter essa estabilidade se comeres muita coisa antes, mas acredito sinceramente que não vai ser exatamente igual. A questão pós-prandial tem que ser diferente. Portanto, eu prefiro muito mais que as pessoas não façam uma refeição importante antes do treino, uma refeição mais rica, em quer que seja, mas que façam não é durante o treino. Se preocupem com o intra manter o durante. Sim, o intra e pós-treino. Ok. É sempre ser o mais importante. Está tudo respondido. Sérgio, queres deixar aqui alguma mensagem? Só para terminarmos. Em jeito de conclusão, qualquer coisa, opinião, conselhos, o que é que vai nessa cabeça? Sei lá, é aquilo que tu dizes, efetivamente. Às vezes a malta tem medo de procurar um nutricionista, se calhar por algum motivo. Não deixem de o fazer. Não façam aquilo que já me aconteceu uma vez, que foi gastarem 300 euros em suplementação primeiro e depois virem ter comigo porque não sabiam como é que haviam de tomar aquilo, mas foi-lhes indicado aquilo tudo e portanto gastaram 300 euros em nutrição e depois foram perguntar ao nutricionista o que é que valia a pena tomar e daqueles 300 euros eram só 20 ou 30. E tu perguntaste, ainda tenho o talão? Tinha. Aliás, o homem trouxe mesmo o talão, trouxe uma fatura daquilo tudo. Disse, devolva tudo, fico só com isto. Era o que me apetecia dizer, basicamente. E não disseste? Não, porque... Eu tinha dito. Eu sou um gajo sou muito bom rapaz. Eu tinha dito. Gente boa, obrigado por estarem aí uma vez mais a aturarem-nos. Estamos a aproximar das férias. Foi um prazer enorme estar uma vez mais aqui com o Sérgio. Tivemos afastados estes 2 anos por causa de razões óbvias. Rafael, estiveste muito calado hoje? Não, estive a vir, é um tema que me interessa bastante. Pois eu acredito. Desde já, só que à parte, para todos os corajosos que ficaram até ao final, não se esqueçam, na descrição vai estar os contactos do Sérgio. Além dos contactos do Sérgio, o Google Forms, também que ainda está disponível. Falamos já nisso. É? Pronto. E depois já estão aqui também. Já temos bidões novamente. Gente boa, uma vez mais, obrigado por estarem a ver mais um CLC até ao final. Nós voltamos no próximo. Sérgio, muito obrigado. Ora é isso, obrigado, Will. É sempre um prazer. Gente, fomos.